Merielle, a Boa casa é noite. sua. Tá bom, Jô, obrigada. Boa noite a todos. Prazer em revê-los, em tê-los em minha casa, em estar na casa de vocês. E hoje me coube a prece. Então vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos ânimos, levar nosso pensamento a Deus Pai, ao Mestre Jesus, para que possamos receber as bênçãos do alto, para que possamos ouvir, entender, compreender e aplicar o Evangelho. Pedimos também aos bons espíritos que nos ilumine a nossa irmã que fará a palestra desta noite, para que tenhamos a compreensão e o auxílio do alto. Mas agradecemos a Jesus, ao nosso mentor e aos bons espíritos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Merielle. Que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. Estamos aqui com o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Hoje cabe o item 11, o egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. Aí eu fui lá saber se o Emmanuel que conta aqui é o mesmo Emmanuel que a gente conhece. E está lá, né? A gente vai buscar. Então, é o mesmo Emmanuel que tomou conta do Chico, que nos trouxe todas essas, né, informações, todas essas lições de vida. E aí a gente foi dar uma vasculhadinha. Ele foi Públio Lentulus, senador romano, que foi conhecer Jesus quando ele precisou de Jesus para curar a filha dele. Né? E aí, quem quiser saber, gente, pega a saga Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, que conta toda essa história, inclusive o encontro dele com o próprio Chico. Né? Ele foi também, olha que interessante, ele foi Manuel da Nóbrega, fundador de São Paulo e fundador da cidade de Salvador, na Bahia. Essa eu não sabia, eu sabia que ele era um dos fundadores, né? E ele confirmou que ele é Manuel da Nóbrega num trabalho mediúnico para o Chico. Né? Olha que legal. E ele foi o responsável pela evangelização do nosso Chico. Né? Foi responsável, lá começando lá nos anos 30, né? Quando o Chico começou com o apostolado dele, e dentre as coisas mais importantes, ele ensinou para o Chico 3 situações distintas, que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Ele ensinou ao Chico: disciplina, a primeira coisa. Disciplina, a segunda coisa. E disciplina, a terceira coisa. Então, Emmanuel, dentro do seu trabalho de nos evangelizar e evangelizar o nosso Chico, que nos deu essa oportunidade, está lá de pegar no pezinho do nosso Chico e de pegar no nosso também, através da disciplina. E outra coisa que eu lembro também foi que ele chegou para o Chico e falou para o Chico que ele precisava ler o Livro dos Espíritos. Aí o Chico foi lá, leu o Livro dos Espíritos e falou para Emmanuel assim: Emmanuel, eu já terminei de ler o Livro dos Espíritos. Aí Emmanuel, muito sutil, porque ele era sutil, né? Ele era muito sutil, muito delicado. Vá lá e leia de novo. E aí o Chico foi lá e leu o Livro dos Espíritos pela segunda vez. E chegou para ele e avisou-se: olha, mano, já terminei de ler o Livro dos Espíritos. Na sua sutileza, ele fala para o Chico: leia novamente. Aí o Chico leu pela terceira vez. Quando ele foi avisar o Emmanuel de que ele já tinha lido pela terceira vez, Emmanuel vira para ele e fala: agora estude-o. Então,
Só para a gente ver disciplina, disciplina, disciplina e estudar o livro dos Espíritos, né? Então, e o Chico e ele e o Chico, né, são os nossos mestres, né? E aí ele confirmou para o Chico que ele é o Emmanuel desse texto, O Egoísmo, de 1861, em Paris. Quer dizer que o nosso Emmanuel, o nosso, né, com todo carinho, né, ele é o responsável por um dos textos do nosso Evangelho. Olha que legal, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer que ele fez parte da equipe do Espírito da Verdade. Olha que legal, né? E continuou com o Chico. E o nosso texto de hoje é o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores se esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril e, para isso, é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Então, o egoísmo, que nada mais é do que o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos interesses dos outros, quer dizer, deixar falar aquilo que a gente acredita ser mais a nossa verdade do que a verdade do outro, quer dizer, a gente querer mais para nós, e nós somos mais egoístas do que nós pensamos, né? Jesus não falaria de amor e perdão se ele não soubesse todos os defeitos que nós temos, né? Então tá lá, que o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação de toda a oportunidade de crescimento através do doar-se. Aí eu estou lendo o livro Boa Nova, quem tiver a oportunidade, leia. E ali a gente vai vendo o contato de Jesus com os apóstolos. E aí nós vamos descobrir que nós somos muito parecidos. Eles são homens como a gente, né? E Jesus sabia disso. E aí eu fiquei imaginando assim, falei, nossa, qual a situação dentre os apóstolos de egoísmo? Aí a gente vai lembrar lá, como colocou no Evangelho, Pilatos, o próprio Pilatos, que ficou imaginando assim, se eu tirar Jesus desse caminho, eu que vou ser crucificado, né? Se eu soltar, se eu libertar Jesus, eu é que vou ser o que vai sofrer mais, porque, vamos dizer assim, é em cima de mim que virão os grandes, né? Porque a turba queria realmente a morte do mestre. Então, caso
Pilatos realmente libertasse Jesus, ele não ia segurar a barra. Então ele pensou bem, ele falou, não, como é que eu vou lidar com isso? Então, a parte dele falou mais forte, porque ele colocou como vocês vão julgar um homem desse? Como vocês vão acabar com a vida de um homem que tem uma vida ilibada, que era a que o mestre tinha. Então, ele, infelizmente, ele deixou falar mais alto o egoísmo, com o medo do que representaria para ele a soltura do mestre, e permitiu que o barco corresse como Jesus já sabia. A gente tem que lembrar sempre que Jesus já sabia. Outra coisa que a gente vai lembrar assim, falei, putz, como é que a gente vai colocar assim? Aí eu lembrei da negação de Pedro. O medo de ser preso foi um ato egoísta de Pedro. Ele pensou só nele. Só que nós vamos ver, no decorrer da história, que ele se redimiu, porque era Pedro solto que ia levar notícias dos apóstolos para Jesus e de Jesus para os apóstolos. Mas ali teve um comportamento egoísta da negação. E nós negamos ele muitas vezes quando a gente comete atos difíceis. Quando nós furamos uma fila, a gente nem imagina que nós estamos fazendo um ato egoísta. Quando a gente fura uma fila, olha, vamos buscar, vamos trazer para nós o nosso dia a dia. Todos nós somos vaidosos, orgulhosos, egoístas. E a doutrina espírita está fazendo o que com a gente? Está dosando, não é que vai tirar isso da gente de uma vez, não, mas vai ensinar a gente a dosar. Vocês querem ver uma outra forma que me veio assim? Que falei, nossa, em que a gente é bastante egoísta? Quando nós estamos com alguém doentinho, numa situação bem difícil, já próximo de desencarne, e a gente fica pedindo para o Pai, para Jesus, para a espiritualidade, cura, por favor, não deixe embora. Quer dizer, o nosso medo da vida física daquele, do abraço, do aconchego físico, faz com que a gente esqueça, muitas das vezes, o sofrimento daquele irmão que está na cama, num estado, assim, às vezes lastimável, que a gente nem sabe se mentalmente, naqueles minutos em que ele tem lucidez, ele não está pedindo para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, levá-lo embora para poder sair daquela dor. A gente não se dá conta de que isso é um ato egoísta. Quando o nosso enferminho desencarna e a gente chora todo dia, esquecendo, nós estamos falando para a gente que já tem um mínimo de entendimento de que a gente não morre, não é? E que a gente chora, e a gente relembra cada detalhe talvez assim, até com mais riqueza de detalhes do último momento que a gente conta, reconta, e a gente esquece alguns da família que não querem ouvir, e a gente fica soltando lá a nossa dor, né, o nosso desespero pela falta daquele irmão, esquecendo mais ainda daquele que já está na pátria espiritual e que muitas das vezes ainda no desequilíbrio do desencarne por doença, por acidente, que ainda não está recebendo essas nossas vibrações. Olha que coisa interessante. Egoísmo é a negação da caridade. E é completamente oposto daquilo que o mestre propõe para a gente. Né? Pode falar, todo orador fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, isso nos afasta, o egoísmo nos afasta do caminho do bem, nos afasta de Jesus, muitas das vezes até nos afasta da religiosidade. Então, quando ele fala que cabe ao Espiritismo, não desmerecendo as nossas demais co-irmãs que trabalham os seus postulados da melhor forma possível, mas nós temos a chave que é de saber que nós não morremos, que o que nós fazemos aqui e que o que nós fazemos aqui nos advogará na pátria espiritual. Que nós acordaremos lá como somos aqui.
e que nós temos, através desses amigos queridos, a todas as dicas de que nós temos tempo ainda de mudar isso na gente. De que o cristianismo é redivivo, né? O cristianismo vivo, através dessa doutrina bendita, nos traz a oportunidade da melhora. Nós vamos receber segundo as nossas obras. Então, nós temos a faca e o queijo na mão, que é o carinho da espiritualidade nos dando essa oportunidade de estudarmos, de vivenciarmos, e a certeza de que tudo na nossa vida tem uma saída, tem como nós sairmos desse processo da vaidade, do orgulho, do egoísmo, de nós sairmos de nós mesmos. A origem do nosso egoísmo, ele surge através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes mais duras, quando a gente não respeita o limite do outro, quando a gente não consegue dividir o amor que a gente tem, quando a gente quer somente, o Hamed fala que egoísmo e vaidade não tem como separar, nós somos espíritos vaidosos, nós queremos chamar atenção, e o egoísmo é uma forma da gente chamar atenção. Então, ele tem origem em sentimentos difíceis que nós temos ainda, de apego, muitas das vezes até de nós acharmos que somos melhores que outras pessoas, que temos algo material melhor do que outras pessoas. E a gente fala declaradamente. Então, o egoísmo é quando a gente fala declaradamente dessas dificuldades que nós temos, né? Então, isso é uma forma da gente aprender através da doutrina, através do cristianismo, através de Jesus, esse doar. O último texto que eu li agora da Boa Nova, Jesus estava pregando para a samaritana, né? Eu estou no texto da samaritana, que está lá, foi no poço, e Jesus pede água para ela, e ele fala para ela, ele ensina para ela a água da vida. E os apóstolos, o que ela fez? Conforme ela ia ouvindo as coisas que Jesus ia colocando, e a sede dela ia sendo suprida, o que ela fez? Ela chamou os dela. Ela chamou a família dela, os amigos dela, para que ouvissem. Então, quando os apóstolos, que foram em busca de alimento, eles foram em busca de alimento, voltaram, Jesus já estava com aquela... Jesus nunca andou sozinho, tadinho, né? Já estava com aquele regimento em volta dele. E aí eles chegam para Jesus e falam, mestre, o senhor tem que parar e descansar um pouquinho, né? Nós temos que descansar, o senhor tem que comer. Então, o senhor... E outra coisa, são samaritanos, né? Como é que o senhor está? Eles chegaram para ele e falaram assim, como o senhor está sentado com uma samaritana? Mas a preocupação maior deles era exatamente o fato de Jesus estar muitas horas sem comer, sem dormir. E ali dentro desse processo, Jesus fala para eles, eles dentro do egoísmo, do acerto, porque nós somos egoístas tentando acertar. Muitas das vezes, a gente está tentando acertar alguma coisa. E eles colocaram dessa forma para Jesus, de que Jesus precisava descansar, assim, sutilmente eles também. E aí Jesus fala para eles assim, olha, nós hoje realmente ganhamos uma vitória, porque samaritanos para ouvir Jesus, né, foi uma vitória. E os meninos estavam se vangloriando também. Ele falou, oh, Senhor, pediu trazer a sua palavra para os samaritanos, né, que são tão combatidos. Ela até fala que eles são combatidos pelos judeus, numa situação difícil, que Jesus fala da religião. E aí eles falam, então, senhor, o senhor podia sentar e comer um pouquinho, e a gente está feliz, porque é uma vitória que o senhor conseguiu, né, dentro do orgulho, né, dentro do... E Jesus fala assim para eles, eu vou pedir um favor para vocês, estou trocando em miúdo, eu vou pedir um favorzinho para vocês, eu quero que vocês saiam, enquanto todo mundo come, enquanto eu descanso aqui, que vocês saem
e trabalhem o ouvido de vocês e ouçam se foi realmente uma vitória, né? E aí eles foram, cada um foi ouvindo uma coisa. Por exemplo, um falou assim: esse homem é um velhaco. Ele usa essas palavras, ele usa os milagres através das magias para nos enredar. O outro falou assim: já viu? Jesus estava, esse Jesus estava sozinho com uma mulher samaritana. Onde já se viu? Então, cada vez que eles davam uma voltinha, eles escutavam alguma coisa de difícil a respeito do mestre. Nada de bom. Não teve uma palavra que eles ouviram, uma situação que eles ouviram que fosse boa. E aí a gente vê que dentro do nosso egoísmo, nós ouvimos e falamos o que nós quisermos. Quando eles voltam para Jesus, eles voltam assim, passados. E aí o mestre fala: eu não estou em busca de agradar a todos, mas cada palavra carinhosa, que é uma forma que a gente tem de sair do egoísmo, cada palavra, cada gesto carinhoso que nós conseguirmos levar para frente, vai nos tirar desse orgulho, dessa vaidade, dessa cupidez, desse egoísmo. E aí a gente fica perguntando assim: se nós ganhamos esse egoísmo através do nosso individualismo, através de muitas das vezes da nossa indiferença, né, da nossa falta de amor ao outro, como reverter esse processo? E aí Emmanuel fala que vai ser através da caridade, vai ser através do trabalho no bem. Como? Olha que legal. O que fazer? Primeiro, caridade. Todo gesto de amor, todo gesto de doação, material, mental, espiritual, é válido. Altruísmo, trabalhar pelo bem do próximo, sempre. Tudo isso embutido nessa palavra maravilhosa chamada caridade. Indulgência. Quando nós trabalhamos a indulgência, né, que é o ameaço de perdão, nós estamos saindo do nosso lugar comum, nós estamos saindo, nós estamos fazendo um movimento de sair do nosso processo de egoísmo, de achar que tudo é só para gente, tudo que é certo é só para gente, tudo que é errado é só do outro. Né? Tolerância, olha que legal, gente, tolerância. Nós somos seres intolerantes. E trabalhar a intolerância também é sair do egoísmo. É sair do nosso lugarzinho comum. Sair do egoísmo através da compaixão. Compaixão. Ter compaixão. Trabalhar aquele ato de um bom olhar, aquele ato do esticar a sua mão, de saber que o outro pode não ainda estar no mesmo estágio, mas lembrar que lá na frente virá esse mesmo estágio que nós estamos. Compaixão é isso. É você vê-lo como ele é, sabendo que lá na frente ele vai ser melhor. É com isso que Jesus trabalha cada um de nós, ele sabe da nossa capacidade. Então, através desses amigos que a gente tem certeza, né? Espírito da Verdade tem certeza que assoprou no ouvido de todos esses irmãos dentro do nosso evangelho, a certeza de colocar para a gente: façam, porque lá na frente tudo vai ser melhor, vocês serão melhores sim. Porque eu confio, eu sei da capacidade de cada um. Porque Jesus, quando nos curava, que ele falava, vai e não peques, ele sabe que nós temos essas possibilidades, nós temos essas saídas para que a gente se ajeite, para que a gente seja mais simples, mais atuantes, mais carinhosos, mais bondosos, mais misericordiosos. Essas são as nossas saídas. Outra, a indulgência foi o começo. O perdão. O perdão é o melhor ato anti-egoísmo.
quando nós guardamos mágoa, nós estamos sendo egoístas conosco mesmo. Como faz não jogar fora mágoa, ressentimento, ódio? Guardo para mim aquela dor. Guardo para mim aquele desespero. Guardo para mim aquela história triste que aconteceu, que me fez mal. Guardo. Eu tenho coragem de guardar. Um egoísmo, um auto-egoísmo, a gente guardar essas dores e não trabalharmos a indulgência e o perdão. Perdão vamos falar sempre, é libertador. Liberta a dor. Olha, liberta a dor. Nós vamos sair desse processo egoístico. A dor maior é minha. Você não sabe, a gente ainda fala assim, né? Vocês não sabem o que eu senti naquele dia, vocês não sabem o que está aqui dentro. E a gente fala com arrogância. Perdão, indulgência e perdão são libertadores da dor. E solidariedade, que a gente vai unir lá com o altruísmo. Solidariedade, sermos solidários, empáticos à dor do outro, às possibilidades de ajuda ao outro. Nós estamos vendo nesse processo pandêmico, a gente sabe que muita gente, muitos grupos, até então não estavam saindo para fazer aquelas visitas nas madrugadas, né, para os nossos irmãos que ficam nas ruas, estão recomeçando. Esse é um processo de solidariedade. Quando eu trabalhei na primeira casinha, esse foi um dos trabalhos que foi proposto pela espiritualidade. Um pouquinho. Num trabalho mediúnico, foi falado sobre egoísmo e um dos amigos espirituais comentou com a gente que a gente podia começar um trabalho de socorro a esses nossos irmãos que ficam durante a noite. E a gente pensou direitinho e aí eles falaram, é a melhor forma de vocês, de nós, né, porque nós fazemos parte da equipe, o plano espiritual falando para a gente, de nós combatermos o egoísmo. Por quê? Você vai sair da sua casa, você vai doar o seu tempo, você vai ajudar a cortar pão, a rechear o pão, a esquentar o leite, a dobrar as roupas. Você vai levar tudo isso dentro do ônibus e vocês vão ficar da meia-noite até terminar o último pãozinho e o último pé de sapato se doando. Vocês não vão lembrar da sua casa, não vão lembrar de nada. Vocês estarão somente prontos para este trabalho de amor. Então, aquele que tem dificuldade, que tem apego, que tem dificuldade de doar, vai aprender, vai abrir lá seu guarda-roupa, sabe? Era muito gostoso que a gente chegava lá, a pessoa falava assim, eu limpei meu guarda-roupa. Olha, eu trouxe tal coisa que está em casa, ninguém usa, olha, serve para... Nossa, gente, é a coisa mais gostosa. E a gente vê a alegria libertadora de irmãos que tinham dificuldade, né, pelo excesso de apego. E foi um dos trabalhos mais lindos, né, que a gente participou. O nosso trabalho de sábado com as gestantes, como é libertador você sair da sua casa, do aconchego da sua casa e passar lá 2, 3 horas doando o seu melhor. É exercício. Você vai ouvir um monte de coisa. Quem trabalha nos quartos, primeiros, terceiros e quartos sabe. Nossa, o que a gente ouve ali. Tinha dia que a gente tinha vontade de fechar tudo e ir embora. Mas aí a gente lembrava, não, isso aqui não é para elas, esse trabalho não é para elas, esse trabalho não são para as gestantes, esse trabalho não são para as carentes, esse trabalho é para o trabalhador da casa espírita, que vai abaixar sim a sua cabecinha. Vai sim prestar atenção na dor do outro. Elas vão reclamar, toda vez que nós fizermos qualquer... Elas vão reclamar sim, e a gente vai fazer de conta que não é nada demais, porque nós estaremos trabalhando o nosso egoísmo, porque nós estaremos lá de coração aberto,
dispondo de horas, dispondo até de minutos lavando uma louça. Não tem coisa mais gostosa do que você parar 5 minutos para dar comida na boca de criança. E você ficar escutando as historinhas, você passa assim entre as mesas, você ficar escutando as histórias. Isso é libertador. Então, dentro da solidariedade, do altruísmo, aliás, tudo isso dentro dessa palavra maravilhosa chamada caridade. É a única forma de nós trabalharmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa cupidez e tantos outros defeitos que viemos para consertar. E essa doutrina bendita que fala que coloca para a gente que nós temos tempo, que a espiritualidade coloca, olha, vocês têm tempo, tudo isso que nós estamos falando para vocês, dá para vocês terem tempo, utilizar o tempo para melhorar. 50%? 80%? Não. 10%. 5% que seja. Nós estamos no caminho, gente. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Todas as formas, todo o carinho, todo ato de amor que nós fizermos, por menor que seja, é um caminho de bênção. Nós já estamos nesse caminho. Uns com um pouco mais de propriedade, com mais tempo, mas todos nós já estamos nesse caminho. Como ele fala aqui assim, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Nós já estamos na condição de sair desse nosso processo egoísta, tirar o papelzinho que caiu na rua, não jogar lixo pela janela do ônibus, jogar garrafinha d'água no rio. Isso é processo egoísta. Eu mando. Porque fazer isso e mostrar para as pessoas que estão fazendo isso é se mostrar. Então, nós já estamos nessa condição de desentravar esse nosso processo, devagarzinho, com carinho. A gente fala sempre, né? A gente tem que ir para frente, de vez em quando botar a mãozinha para trás, né? E ver se tem alguém que possa dar o dedinho assim, de repente você segura um dedinho assim e você vai. É aí que nós vamos, é aí que nós vamos trabalhar o nosso egoísmo, como Emmanuel coloca aqui. Se ele é a negação da caridade, a caridade sendo o oposto, vai ser aquela que vai cimentar, né? Vai ser a caridade feitinha com carinho, com amor, vai ser aquela que vai cimentar o egoísmo e nós vamos subir assim o nosso edifício com uma base sólida de amor e respeito ao próximo. E o mestre foi o mestre do amor, né? Sem nada. Jesus é assim, ó, sem nada. Ele não pede nada, ele simplesmente doa e vai. E nós estamos tentando, de todas as formas, fazer esse processo e ir junto. Já não lhe chamo mais de irmãos, chamo de amigos. Então, Jesus está nos chamando de amigos. Ele sabe que nós temos essa capacidade, esse entendimento de trabalhar. E aí a gente vai finalizar com uma frase que todo mundo ouve, que é importante. Ó. O verdadeiro cristão é reconhecido pelos esforços que faz para melhorar. O verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, porque são a mesma coisa, será reconhecido pelos esforços que faz para melhorar. Quando tomamos consciência de que somos egoístas e partimos seriamente na conquista da nossa melhora, nós estamos no caminho dos melhores crentes, daqueles que creem em Jesus e trabalham com todo carinho e com todo respeito. E para terminar, para a gente lembrar, a pergunta 917 do nosso Livro dos Espíritos. Qual o meio desse egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria,
influência de que o homem ainda muito próximo da sua origem não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. A espiritualidade está falando alguma mentira em vista desses últimos tempos da nossa vida? Não, né? Atualíssimo. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Verdade em cima da verdade. A caridade é a verdade. É você amar o próximo, você fazer para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você, é uma verdade. Né? Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. Nossa ligação com o alto, com o amor, com o respeito, com o trabalho, com os exemplos do Mestre Jesus, né? Que de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então vamos trabalhar o bem, o amor, a caridade, a solidariedade, tudo bonitinho, da forma que cada um entende, da forma que cada um pode fazer, nem mais nem menos. Nós também não podemos fazer mais do que a gente suporta. E Jesus sabe disso. Então, todo dia. Eu sempre falei para mim, eu reencarno. Todo dia para mim, o dia inteiro para mim, é um dia de reencarne. É um dia próprio para eu estar sempre fazendo alguma coisa, ou tentando fazer alguma coisa melhor. Posso não conseguir a maioria das vezes. Acredito sempre no dia seguinte. É isso que a doutrina mostra nós, o dia seguinte. Só que nós estamos numa condição já de transformarmos esse dia seguinte em dia seguinte nesta encarnação. Não jogar para a próxima. Não fazer um carnezinho para a próxima. Esperar, não, mas nessa aqui eu não estou preparada, eu vou para a próxima encarnação. Não. Reencarna todo dia de manhã como um dia novo. Não, tenho mais um dia de oportunidade. O meu bom dia é para mim, não é para os outros. Eu ponho lá assim, ó, mais um dia de oportunidade para trabalhar o bem. Mais um dia que a gente tem, nem que seja 5 minutos numa prece para alguém que está necessitando. É o bem. Pequenininho, mas feito de coração, que nem aquele nego velho que vem com a enxadinha, pega a enxadinha de manhã e fala assim, Senhor, nego velho está indo trabalhar pela sua obra. E à noite, quando ele volta, ele fala, nego velho chegou, Senhor. Feliz porque trabalhou. Então é isso que a gente tem que trabalhar na gente, né? Tirar essas coisas que a gente guarda, esses que a gente guarda. Essa de que Jesus, na sua bondade infinita, continue confiando de que a gente pode. Ele sabe que lá na frente nós seremos muito mais como ele. Obrigada. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Lembrando do nosso caderninho. Todo mundo quietinho. Então vamos fechar os nossos olhos aí, vai. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade querida por essa oportunidade bendita desse dia. Por toda, Senhor, toda a oportunidade que o Senhor nos dá de nós fazermos esse nosso mínimo.
Que as nossas vibrações amorosas cheguem a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito. A todas as regiões em conflito, a todas as regiões passando aí por esse processo pandêmico, a toda a linha de frente do Covid, médicos, paramédicos, enfermeiros, aos nossos irmãos responsáveis pela limpeza nos hospitais, aos bombeiros, aos nossos irmãos responsáveis pelos cemitérios, a toda a classe de cientistas encarnados e desencarnados, por todos os nossos irmãos passando aí por esse processo do Covid, os que estão internados, os que estão em seus lares, os que estão infectados e não sabem, os nossos irmãos leprosos, cancerosos, aidéticos, os nossos irmãos depressivos, os nossos irmãos com as diversas síndromes, os nossos irmãos com todas essas dificuldades do mosquito. Pedimos, Senhor, por aqueles que desencarnaram hoje, que possam encontrar o seu guia de luz e a sua grande morada. Aos que estão reencarnando nesse momento, Senhor, que sejam muito felizes, tragam muita luz, muita alegria aos seus. Pedimos, Senhor, pelo umbral, pela crosta terrestre, pelo Vale dos Suicidas, pelo Vale dos Abortados, pelo Vale do Pico, regiões difíceis, que ali nunca falte, Senhor, nem material, nem mão de obra para recolher os nossos irmãos que ali se encontram. Pedimos, Jesus, pelos nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias a todos aqueles que, infelizmente, Senhor, não conseguiram refrear os seus impulsos. Que nós possamos vibrar pela família dos dois lados. Pedimos, Senhor, por todos os enfermos nos seus lares, que elas possam chegar como um bálsamo de luz, de saúde, de equilíbrio, suave, para que eles tenham a certeza de que a ajuda vem. Pedimos, Jesus, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem sobrando a violência, a maledicência, a violência, a má vontade, a preguiça, o desdém, a indiferença, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos. Pedimos por todas as casas de religião da nossa cidade. Eu estou aqui ouvindo a igrejinha na frente da minha casa, com o seu culto hoje, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, em especial pelas casas espíritas e muito mais especial pela nossa casinha bendita que nos acolhe, que nos socorre, que nos dá suporte, estudo e trabalho. Por todos os seus trabalhadores, por todos os seus voluntários, por todos os seus alunos, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes, por todos nós que ali adentramos em todos os dias de trabalho, pedindo à espiritualidade querida que possa nos envolver para que o nosso trabalho de Natal seja feito como todo ano, com muito carinho, muito respeito, responsabilidade, mas com muita alegria, envolvendo aos padrinhos, aos colaboradores, as crianças. Vamos pedindo também por todos os nomes que se encontram em todos os livros, caixinhas, cadernos, mesas de vibração, em especial aqui o nosso caderninho. Sabedores que somos, que à medida que nós escrevemos aqui, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro a esses nossos irmãos, para que sejam trabalhados com todo carinho, com todo respeito. E pedindo também, Senhor, pela fluidificação de todas as águas, para que todos possam fazer bom uso dessa medicação divina. Vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que esses amigos queridos possam levar até onde o nosso pensamento não alcança, àqueles nossos irmãos que nós estamos visualizando nesse momento, que acreditamos necessitar
dessas vibrações, desse amor. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos nessa nossa luta diária de ser e de fazer o outro feliz. E pedindo carinhosamente a espiritualidade que leve as minhas vibrações amorosas a todos vocês que tiveram a paciência, o carinho de me ouvir na noite de hoje. E pedimos a vós, Jesus, com todo carinho, que nos cubra a todos com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer essa nossa pequena parte sempre, Jesus, com muito carinho, com muito respeito, mas acima de tudo, com muita alegria e muito amor no coração. E aproveitando a música da co-irmã, nós vamos dizendo carinhosamente: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E eu amo vocês. Beijos.